você faria nessa situação que eu vou te contar? Gente, acabei de saber de uma história que eu juro que eu não sei o que eu faria. Mas enfim, vim aqui correndo contar pra vocês, mas eu vou ter que almoçar porque eu tô com pressa, então eu vou almoçando enquanto eu falo com vocês, tá? Vou almoçar o miojo coreano, mas me fale o que vocês fariam nessa situação. Enquanto o miojo faz, eu vou falando pra vocês. A situação que eu escutei era a seguinte. Tinha uma menina que ela tava passando na rua, normalmente, e passou um cara, assim, como se ele tivesse querendo pedir informação pra ela, né? Um cara normal, assim, passou na rua e chamou ela. Um cara tava bem vestido, assim, roupa de trabalho, tava segurando uma maleta dessas que é estilo maleta que segura notebook, sabe? E aí, ele falou, moça, vem aqui um pouquinho fazendo um favor. Ela foi, né? Ela achou que ele ia perguntar, sei lá, endereço de alguma coisa, rua. E aí, quando a menina foi lá pra ajudar ele, né, pra ver o que o cara que tava chamando ela queria, ele falou assim, segura aqui pra mim um pouquinho. E deu a maleta que ele tava segurando na mão dela. E ela segurou, assim, não sabia o que era. Falou, ele quer, sei lá, perguntar algum endereço, vai pegar um papelzinho no bolso com o endereço. Aí, ela tava segurando a maleta dele na mão. Aí nisso, enquanto ela tava segurando a maleta dele, ele olhou bem fundo assim no olho dela e falou a seguinte frase. Peraí, gente, que eu tô no horário de almoço, tem que correr. Aí ele olhou bem fundo no olho dela e falou assim pra ela, essa maleta que tá na sua mão tem 20 mil dólares. Dólares, gente, vale mais ou menos 5 reais, né? Então era como se tivesse 100 mil reais, segundo ele, na maleta. Aí ela já deu uma assustada, assim, né? E ela foi devolver pra ele, né? Porque ela achou que ele tinha pedido só pra ela segurar a maleta. Só que nisso, ele foi dando uns passinhos pra trás, assim. E aí, ela tentando alcançar ele, empurrando a maleta pra frente. Aí, ele virou pra ela e falou assim pra ela, quem pediu pra eu te entregar esse dinheiro foi o demônio. Falou assim pra ela. Eu, gente, acho que nessa eu já tinha infartado. Mas calma. E ela não tava entendendo nada, né? Ela tava olhando até com uma cara, sei lá, estranha pra ele, né? Aí ela falou, né, que ela até lembrou desses tiktokers, esses youtubers que faz caridade, dá uma porrada de dinheiro pras pessoas e tá gravando de longe. Ela achou que era alguma pegadinha, alguma coisa, né? E pensou em aceitar o dinheiro, né? Eu nem sei o que eu faria numa situação dessa, mas calma que piora. Aí ela conta que ela estranhou, porque nesse momento ele tava se esquivando, né, da maleta, mas nesse momento ele pegou a maleta na mão dele e abriu. E assim, ela conta que nesse momento foi até estranho, porque na rua, assim, não tinha ninguém. Assim, era um lugar que era movimentado, mas naquele momento ali só tinha eles. E ela olhou até pros lados, assim, porque alguém abriu uma maleta cheia de dinheiro, né? E nisso, gente, ela pirou, né? Porque ela conta que ela tava passando necessidade, o marido dela tinha abandonado ela com a criança. E conta lá a história dela, que ela tava sem dinheiro. Mas o que ela não esperava é que em seguida ele ia vir com uma pergunta pra ela. Ele fechou a maleta, que ele tava mostrando dinheiro pra ela, e olhou de novo, bem fundo nos olhos dela e falou, novamente, é o demônio que pediu pra te entregar. Você aceita? E nisso ele empurrou a maleta na mão dela, assim, querendo dizer que ele queria que ela aceitasse, se esquivando de novo. E ela disse que nesse momento passou 1 milhão de coisas na cabeça dela, porque ela disse que ela não era uma pessoa muito religiosa, então ela não acreditava muito nesse negócio de demônio e tal, né? Ela tava contando, né, que ela tava quase pegando esse dinheiro, porque além dela tá muito precisando, ela queria ajudar os vizinhos dela, que também passavam por muita necessidade, tinha a vizinhança dela que era da família dela, e ela tava quase pegando dinheiro. Só que aí, ela interrompeu o vídeo e falou, o que vocês fariam no meu lugar? E agora quem te pergunta sou eu. O que você faria nessa situação? Eu vou falar pra você o que eu fiquei pensando sobre isso, o que eu faria se essa situação acontecesse, mas tenta pensar antes de eu responder e comenta lá pra mim o que você faria. Aí depois que você escutar a minha resposta, você fala se mudou de ideia ou não. Vamos supor que esse dinheiro fosse de verdade, não fosse falso, tá? Vamos supor que fosse mesmo
algum dinheiro que o Coisa Ruim tava mandando te dar. Eu fiquei pensando nos meus motivos pra aceitar e nos motivos pra não aceitar. Os motivos pra aceitar são necessidade, poderia fazer um monte de coisa na minha vida, vai que era só um maluco realmente querendo fazer uma pegadinha, e se eu não aceito esse dinheiro, eu perco o dinheiro. Imagina, nossa senhora, dá pra chorar, né, gente, se fosse uma coisa dessa. E eu já vi acontecendo um monte de pegadinha que a turma dá dinheiro pros outros. Então, numa dessa eu poderia titubear e querer pegar esse dinheiro. Porém, em outra situação, imagina só se eu penso assim, ó, que eu vou pegar esse dinheiro, mas fico ali com receio e falo, vou usar esse dinheiro que veio supostamente de uma coisa ruim, uma pessoa ruim, um negócio ruim, e vou reverter a situação, vou usar esse dinheiro fazendo o bem, doando para os necessitados. Só que aí, pensa só, peguei o dinheiro, vou doar tudo o dinheiro pros pobres, gente. Vou doar pra todo mundo que precisa, vou comprar cesta básica, gás, vou dar um carro pro cara que não consegue trabalhar, comprar uma moto. E aí, você deu o gás pro seu vizinho lá que tava precisando, ajudou uma galera, e nisso, você fica sabendo que o gás da pessoa explodiu e pegou fogo ali na vizinhança, uma criança morreu, alguma coisa aconteceu, pegou fogo na casa e tal. Cara, imagina, isso poderia ter sido causado por quem supostamente deu o dinheiro ou não, poderia ser uma fatalidade. Mas, se fosse comigo, eu ia ficar pensando que foi minha culpa, porque eu aceitei o dinheiro. Então, eu acho que eu não aceitaria. Vocês são medrosos pra esse tipo de coisa, de demônio, de coisa ruim? Ou pra vocês essas coisas não existem? Porque eu fico pensando que nesse caso, uma crença, uma fé, né, uma crendice, uma coisa que, um demônio, alguma coisa, poderia fazer você tomar uma decisão importantíssima que poderia ajudar ou não outras pessoas. E vamos supor que fosse mentira, que existe alguma coisa ruim. Seria só pegar o dinheiro e ajudar outras pessoas. Se uma situação dessa acontecesse de verdade, gente, primeiro que vocês não têm nem que pensar em quem tá mandando te dar o dinheiro. Vocês têm que pensar que pode ser um dinheiro roubado e você pode ser preso porque vão achar que quem roubou foi você. Mas enfim, suponhamos que não era isso, né? Pra gente conseguir decidir o que a gente ia fazer caso uma situação dessa acontecesse e o dinheiro não fosse roubado. E é claro, né, gente, que essa é uma situação hipotética, essa história que eu ouvi, mas não é porque é uma situação falsa que não me deixou, que eu acho que é falsa, pelo amor de Deus, né, que não me deixou pensativa, reflexiva. Mas eu tenho certeza que ia ter gente que aceitaria e não ia pensar duas vezes. Sei lá, fiquei reflexiva sobre isso. E é isso, acabou meu almoço, preciso correr. Comenta lá pra mim o que você faria.